E aí, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, até um texto milenar, para tentar extrair uma sabedoria que, olha, é super atual. A gente vai mergulhar de cabeça no capítulo 10 de Eclesiastes, mas com um olhar bem específico, um olhar esotérico. A ideia aqui é descobrir o que esse texto antigo tem para nos dizer sobre nós mesmos e sobre a sociedade em que a gente vive. E o texto já começa com tudo, com essa imagem que é super forte e, vamos combinar, meio esquisita, né? Moscas mortas dentro de um perfume caro. É o tipo de metáfora que fez parar na hora e pensar, tá, mas o que isso quer dizer de verdade? E essa é exatamente a pergunta que vai guiar a nossa análise hoje. Como é que a gente pode traduzir essa metáfora tão antiga para o nosso mundo, sabe, para as nossas vidas? Como que um detalhezinho, algo que parece pequeno, pode simplesmente arruinar um projeto enorme, uma reputação, ou até uma vida inteira? Pois é, vamos fundo nisso agora. Para organizar o nosso papo, a gente dividiu a exploração em 4 partes. Primeiro a gente vai entender essa história da mosca no perfume. Depois vamos ver os 2 caminhos, o do sábio e o do tolo. Em seguida a gente vai ver como isso se aplica na liderança e caos. E por fim, a gente fecha com o eco de cada sábio. Então, vamos lá para a nossa primeira grande ideia, como é que falhas pequenininhas podem ter consequências assim gigantescas. É aqui que a coisa começa a ficar interessante. A tradição esotérica, ela decodifica essa metáfora pra gente. O tal do óleo do perfumista não é só óleo, claro. Ele simboliza a nossa alma, sabe? O nosso trabalho espiritual, a sabedoria que a gente vai juntando ao longo da vida. E as moscas mortas? Essas são os nossos pequenos vacilos. Aqueles atos de egoísmo, os deslizes de caráter, que apesar de parecerem coisa pouca, têm um poder imenso de estragar tudo. E a Cabala tem até um nome para essa mosca, Yetzer Hará. E olha que interessante, isso não é um demônio, uma força externa. É uma inclinação que está dentro da gente. É a nossa tendência para o egoísmo. É aquela vozinha que fica sussurrando no ouvido para a gente se colocar em primeiro lugar, sempre, acima de tudo e de todos. E é justamente essa voz que pode azedar o perfume da nossa alma. Então o ponto principal aqui é este. A lição é sobre vigilância, sabe? Uma vigilância constante. Porque não importa quantos atos bons a gente tenha feito na vida, um único ato de bobeira, um ato movido pelo ego, pode simplesmente manchar a obra inteira. A pureza ela exige uma manutenção, olha, absoluta. Ok, agora que a gente falou de um ato isolado, vamos ampliar um pouco. Vamos falar de um estado de ser, de uma forma de encarar a vida. O texto faz uma divisão bem clara entre 2 figuras, o sábio e o tolo. Numa leitura esotérica, o coração do sábio é aquele que está alinhado com um propósito maior, um estado de equilíbrio e beleza, que na Cabala é simbolizado por Tiferet. A inclinação natural dele é porque é certo, porque é justo. Já o tolo tem o coração preso nas cascas do ego, as Kilipot, que são o puro desequilíbrio. Por isso a tendência natural dele é para desordem, para injustiça. E o texto ilustra essa diferença de uma forma brilhante. Ele usa outra metáfora incrível, a do machado cego. Pensa só, agir sem sabedoria é como tentar cortar uma árvore com uma ferramenta que não tem fio. Exige uma força absurda, um esforço brutal, e o resultado é quase nada. É medíocre. Na interpretação maçônica, o machado representa a nossa mente. E manter esse machado afiado significa o quê? Significa cultivar a sabedoria, o conhecimento, o discernimento. A grande lição aqui não é para a gente trabalhar mais duro, mas sim para trabalhar de forma mais inteligente. É a sabedoria e não a força bruta que garante o sucesso, tanto no mundo material quanto no espiritual. Beleza, e agora vamos dar mais um passo para trás e ampliar a nossa visão. Como que esses estados internos, do sábio e do tolo, se manifestam lá fora, no mundo, especialmente na liderança? O texto descreve uma situação bizarra, uma anomalia social. Um mundo de ponta cabeça, que começa com essa observação aqui que é bem chocante. Tolos sendo colocados em cargos importantes. Enquanto isso, em contraste direto, aqueles que têm mérito de verdade, os ricos e cultos, que aqui significa ricos em sabedoria, em conhecimento, são rebaixados, colocados em posições inferiores. É a imagem perfeita do caos social, não é? Na Cabala, esse cenário tem nome. É um Malkut corrompido. Malkut é a esfera que representa o nosso mundo físico, o reino. Quando está corrompido, quer dizer que os valores da sociedade estão de cabeça para baixo. A liderança não se baseia mais em virtude ou sabedoria, se baseia na tolice. E o resultado, claro, só pode ser a desordem. Mas o texto não aponta só o problema, ele também dá a solução. O modelo do líder ideal é alguém que age com virtude, com temperança,
Um líder que come e bebe para recuperar as forças e cumprir seu dever, e não por puro prazer, por pura indulgência, é a personificação daquele equilíbrio de Tiferet que a gente falou agora há pouco. E com isso, a gente chega na nossa última parte, que é o princípio universal que amarra tudo isso, seja o ato de uma única pessoa ou o governo de uma nação inteira. O texto aqui articula de uma forma muito direta o que a gente hoje chamaria de lei do karma ou de causa e efeito. É simples. Quem cava um buraco para outro acaba caindo nele. A conexão entre a ação e a sua consequência não é uma possibilidade, é uma certeza. A imagem da cobra que morde quem derruba um muro só reforça essa ideia. A consequência não é um castigo divino que vem do nada, é o resultado natural, inevitável das nossas próprias ações, especialmente quando a gente age sem pensar ou quando usa o poder que tem de forma errada. E o capítulo termina com este aviso, que é ao mesmo tempo poético e muito, muito poderoso. Basicamente, não amaldiçoe ninguém, nem pensamento, porque até o pensamento mais secreto tem um eco. Uma ave do céu pode levar as suas palavras adiante. Nada, absolutamente nada, fica escondido. A tradição maçônica pega essa ideia e conecta ela diretamente a um de seus símbolos mais famosos. O olho que tudo vê é a representação perfeita dessa consciência universal, da ideia de que todas as ações, palavras e até os pensamentos são registrados no grande livro do universo. Não tem para onde fugir da responsabilidade. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, para a gente pensar. Se este texto milenário estiver certo e cada um dos nossos pensamentos, palavras e ações realmente ecoa pela eternidade, a pergunta que fica não é só o que estamos fazendo. A pergunta de verdade é: que tipo de vibração, que mensagem a gente está mandando para o universo agora mesmo?